Queridos irmãos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 8, tem como tema o mediador de superior aliança. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Querido Deus, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por Tu ter enviado Teu Filho amado Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, Senhor. Sabemos que sem a vinda de Jesus estaríamos ainda sob o jugo da lei, Senhor, e nenhum pode ser salvo sob o jugo da lei porque somos pecadores. Muito obrigada por tudo, Deus, que Tu tem feito por nós. Obrigada, meu Jesus, pela salvação. Obrigada, Deus, por tudo. Amém. Conforme eu falei, a lição fala sobre o mediador da superior aliança. A superior aliança se refere ao Novo Testamento. O objetivo proposto pela revista diz que, o objetivo desta lição, diz que é reconhecer a superioridade da nova aliança em Cristo Jesus, compreendendo que Ele, Jesus, é o mediador perfeito que nos garante acesso a Deus e nos liberta da condenação da lei, incentivando a gratidão e a fidelidade a um novo testamento, ou uma nova aliança, como é dito na tradição do hebraico. Na lição anterior, aprendemos que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era segundo a ordem levítica, ele era segundo a ordem de Melquisedeque. E lá naquela lição nós refletimos o quão importante é compreender o significado dessa expressão. Hoje nós vamos ver, continuando a mesma ideia da lição anterior. Vamos ler que a antiga aliança, o Antigo Testamento, foi necessário, mas não foi suficiente, pois o ser humano ele é falho. Para que uma aliança ou um acordo prospere, dê certo, é necessário que todos os envolvidos cumpram o que foi acordado. E o Senhor já sabia que a antiga aliança era insuficiente. O ser humano não consegue cumprir a lei. O Senhor, ele não foi pego de surpresa com isso, ele já sabia. Inclusive, no Antigo Testamento, em diversas passagens bíblicas, nós já vemos que o Senhor fala sobre a nova aliança. Por exemplo, o livro de Jeremias, que foi escrito muito antes da vinda de Jesus, já falava sobre isso. O Senhor já sabia que havia necessidade de uma nova aliança, que a antiga aliança ela era insuficiente, apesar de necessária. Agora, vamos ler os 2 primeiros versículos de Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Na lição anterior, na lição do estudo anterior da revista, nós vimos que o autor de Hebreus se referiu naquela lição ao verso 4 do Salmo 110, que afirma que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Estes versos que nós acabamos de ler, ou seja, Hebreus 8, 1 e 2, eles também citam o mesmo salmo messiânico, o Salmo 110. Entretanto, agora, citam fazendo referência ao primeiro versículo do Salmo 110, que nos traz a seguinte profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, quando Hebreus 8 diz que este sumo sacerdote se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ele está fazendo alusão ao Salmo 110, versículo 4. Continuando. Agora, vamos ao primeiro tópico desta lição.
A antiga aliança era uma sombra. O autor de Hebreus, ele prossegue sua argumentação reafirmando que Jesus fez mais excelente obra do que o sacerdócio da antiga aliança. Mais excelente obra, então, do que o sacerdócio levítico. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham o dever de oferecer dons e sacrifícios. Isto é, eles tinham que oferecer ações de graças a Deus pela salvação e oferecer sacrifícios de animais no tabernáculo, em favor primeiro de si mesmo e depois do povo. Entretanto, Cristo, ele não ministra naquele tabernáculo efêmero, no qual jamais poderia caber sua glória. Ele habita no santuário celeste, o santuário que nunca terá fim. Assim, o que o autor quer nos mostrar é que a antiga aliança, ela era uma sombra, uma espécie de uma figura daquilo que é a verdadeira realidade, que é a nova aliança em Jesus. Percebemos isso com clareza ao lermos os versículos 5, 6 e 7 de Hebreus 8. Leiamos. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenham cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a vocês no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, que é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, quer dizer que se a primeira aliança fosse suficiente, não haveria necessidade da segunda aliança. E como nós já dissemos antes, o Senhor já sabia que a primeira aliança não seria suficiente. Ele já falou isso em diversas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Bom, o segundo tópico da revista fala que toda lei agora está no coração. Toda lei cerimonial da antiga aliança era transitória, até ser perfeitamente cumprida em Jesus. De fato, todos os ritos e cerimônias da antiga aliança apontavam para Jesus, aquele que trouxe vida à letra da lei. A própria instituição da Páscoa, por exemplo, ela já apontava para o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro perfeito, tal como lemos em 1 Coríntios 5, 7, que diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E também lemos em Isaías 53, 7, que diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro. Ou seja, o Antigo Testamento, por exemplo, Isaías já falava que Jesus seria levado ao matadouro como um cordeiro, fazendo alusão ao Cordeiro Pascal. Bom, vamos ler também 2 Coríntios 3, versículos de 5 a 8 e depois o versículo 11, onde Paulo nos diz: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte é gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quando estes versículos falam sobre letras gravadas em pedras, se refere
a lei que nos foi dada, né, do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, e se refere a Moisés, que quando desceu do monte, seu rosto resplandecia da glória de Deus, né? Então, nos mostra aqui que a nova aliança é muito, infinitamente maior do que a antiga aliança. Continuando. E também nos fala que a lei agora, ela está no nosso coração. Ela não é mais escrita em pedras. Ela está no nosso coração. O Senhor coloca a sua palavra em nossos corações. Tem até o versículo que fala: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Muitos versículos nos mostram que não podemos ter salvação através da lei e que a antiga aliança ela é insuficiente. Vamos ler Romanos 3, de 20 a 24. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, não é só o justo, nenhum justo. Todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas por sua infinita misericórdia, o Senhor, né, por sua infinita misericórdia, sua infinita graça, Ele nos deu a salvação através da redenção que há somente em Cristo. Mais ninguém. E mais ninguém, mais nada podemos ter salvação senão em Jesus. Então, tentar cumprir a lei é impossível. Ninguém vai conseguir cumprir a lei. Nenhum ser humano vai conseguir fazer isso. Então, precisamos nos render, nos quedar aos pés de Jesus para, através de sua infinita graça e sua infinita misericórdia, alcançarmos a salvação e termos acesso direto ao Pai. Sem isso, não adianta nem tentar. Assim como Paulo, o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos exatamente quem é, nos relembra a importante promessa feita por Deus ao seu povo e feita por Deus e escrita em Jeremias 31, de 31 a 34, que nos diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escrevereis. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Bela promessa, o Senhor, dizendo que perdoa e perdoará nossos pecados e não se lembrará jamais deles. Muita beleza nessa leitura, né? Só o Senhor mesmo, porque somos indignos, mas o Senhor, através da morte de Jesus, nos dá essa certeza, esta garantia. Bom, vamos falar agora sobre alguns pontos importantes nestas leituras feitas. O primeiro, a profecia que acabamos de ler em Jeremias, portanto, ainda no Antigo Testamento, é uma promessa clara do Senhor de que a antiga aliança tinha um tempo para se findar, pois ela não era suficiente para trazer mudança na mente e no coração. Apesar de necessária,
ela era insuficiente. O outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a profecia de Jeremias evidencia a vida pelo Espírito, não mais segundo os mandamentos em tábuas de pedra, pois eles, por si só, são incapazes de nos mudar o coração. Só Jesus pode nos dar um coração novo, capaz de entender a sua palavra. Em João 14, 26, lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então, o Senhor nos deu um Consolador que, dentre outras coisas, ele estará sempre em nossos corações nos lembrando das preciosas promessas do Senhor. Bom, vamos ler agora Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. A palavra de Deus, ela pode até parecer loucura para os ímpios, como Paulo já nos disse, mas para nós é certeza de vida e vida eterna. Então é a garantia de vida eterna. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção: as boas obras, elas devem ser consequências de um coração quebrantado. Elas, por si só, não nos levam à salvação. Ao contrário, uma vez salvo, fazemos boas obras, porque são frutos, são ordenanças do Senhor. E continuando, nenhuma religião ou nenhum rito religioso pode nos dar a vida eterna. Só Jesus pode fazê-lo. Deus promete, por intermédio de Jesus, perdoar os nossos pecados, conforme nós lemos em diversos versículos ainda agora. Só Ele, só através de Jesus, podemos ter perdão dos nossos pecados. Em Romanos 8, 32, lemos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, está mostrando que a salvação não vem pelas obras e a salvação só vem por Jesus. Então, algumas religiões, algumas seitas, elas acreditam que ao fazer boas obras, a pessoa pode conseguir a salvação. Não é verdade. Quando a gente fala disso, a gente anula o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se as boas obras salvam, se fosse verdade que as boas obras salvam, a salvação seria mérito nosso. Então, não teria mérito nenhum na morte de Cristo. Claro que as boas obras não são suficientes para salvar. Salvação é em Jesus. Só Deus pode nos dar salvação. Bom, o terceiro tópico da revista, o terceiro e último tópico, fala que o velho foi superado pelo novo. Leiamos Hebreus 8, 12 e 13. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, se aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, conforme nós lemos, está prestes a desaparecer. Então, aqui, esse versículo está falando sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a nova aliança. E vemos claramente nesse texto que
quando o Senhor falou sobre uma aliança, o Senhor nos deu uma aliança no Antigo Testamento, mas que esta aliança, com o passar do tempo, se tornou ultrapassada. Jesus é superior a todos os ritos do passado. Não há mais necessidade de voltarmos às cerimônias e os rituais do Antigo Testamento. Estes rituais, eles são apenas sombras, são meras figuras de algo muito maior e muito mais poderoso e que produz vida e vida eterna. A princípio, o autor de Hebreus falava a alguns cristãos, judeus, que eles estavam intentando voltar às práticas judaicas. Alguns acreditavam e até pregavam que para que eles pudessem ser salvos, além de crer em Jesus, eles deveriam se manter fiéis às práticas judaicas. E então, quando nós lemos aqui, acabamos de ler Hebreus 8, fala que a antiga aliança se tornou envelhecida e estava prestes a desaparecer. Então, isso que foi falado aos judeus cristãos, na verdade também falado a nós, né? Porque não precisamos orar, por exemplo, voltados para Jerusalém. E não precisamos, por exemplo, de uma água que seja benzida por um sacerdote, muito menos de um amuleto preso em nossas roupas, para termos a presença do Senhor. Jesus é o único caminho para Deus, o único. Portanto, não deixemos a segurança que temos em Cristo e na sua superioridade de aliança para voltarmos aos ritos e cerimônias mortas que ficaram para trás. Sempre que uma pessoa, por exemplo, recorre à mãe de Jesus para que ela interceda pela pessoa junto ao Pai, na verdade, esta pessoa ela está dizendo que Jesus é insuficiente, que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente, que ela precisa de Jesus e precisa de Maria ou precisa de qualquer outro para interceder junto ao Pai por ele. E isso, quando uma pessoa age assim, ela diz que Jesus não tem importância. Então temos que ter cuidado que muitas vezes fazemos coisas que elas estão de acordo com o Antigo Testamento e não vivemos mais sob o jugo da lei e vivemos sim sob a graça do Senhor. Então temos que ter muito cuidado com ritos, com rituais nos nossos cultos. Claro que existem as ordenanças do Senhor, existe um monte de coisa que é necessário, é mister fazer, mas que estas coisas, elas não levam à salvação. Por exemplo, o batismo é uma ordenança do Senhor, claro, com certeza, sem dúvida disso. Mas o batismo, ele não conduz à salvação. O batismo é uma pública profissão de fé, né? Então, está dizendo assim, olha, estou me batizando porque eu já criei. Eu criei no Senhor e Ele é o meu Senhor e Salvador. E eu quero fazer isso de uma maneira pública. Tanto o batismo não é necessário para a salvação, que o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar e o Senhor falou que ele teve a salvação. Então, temos que ter cuidado em seguir as ordenanças do Senhor, mas não colocá-las acima do próprio Deus. Continuando. Bom, toda essa lição, ela nos mostra que sem Jesus nós nada somos e nós nada podemos. Ai de mim se precisasse seguir toda a lei. Eu pecaria por ação ou por omissão. Por exemplo, se eu decidisse
vou ficar o dia todo deitado na minha cama para não ver ninguém e não pecar. Eu já estaria pecando, por exemplo, por omissão, porque eu estaria deixando de levar a palavra de Deus a uma pessoa que estivesse necessitada de ouvir, porque eu optei por ficar parada. Então, não tem como eu dizer que eu vou ficar sem pecar. Não podemos ficar. Temos que sempre orar e agradecer ao Senhor pelo dom da salvação através de Jesus, seu Filho. Então, que o Senhor complete em nossos corações aquilo que precisamos entender. Bom, agora vamos orar para encerrar o nosso estudo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por tudo, Deus, que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela nova aliança, Senhor, sem a qual jamais poderíamos ter acesso ao Pai. Muito obrigada, Jesus, por Tu teres morrido na cruz para nos salvar, nos libertar, Senhor. Obrigada por tantas maravilhas que Tu tem feito. Obrigada, meu Deus, pela Tua santa palavra, Deus, para nos direcionar e nos dizer o que devemos e não devemos fazer e dizer. Obrigada, Jesus, por tantas coisas que nós nem merecemos, Deus. Recebe, Senhor, o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, Senhor, pela certeza de que só Tu, Senhor, é digno de honra e do nosso louvor. Obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém.